Então, vamos fechando os olhos, tomando 2 ou 3 respirações profundas, inspirando em 3 tempos, e expirando em 6 tempos, e uma pausa de 3 tempos. Mais uma vez. E abrimos espaço no nosso coração para o que quer que esteja aí presente nesse momento. E pedimos ajuda para que o divino possa atuar em nós, para que possamos, com coragem, realizar nossa tarefa, levando a verdade onde existe ilusão, e levando luz onde ainda existe a escuridão. Reconhecendo a luz que já somos e reconhecendo a expressão do amor que também já somos, para que possamos ser guiados por amor e não por medo, pela sabedoria que também já somos. Em cada situação desafiadora que a vida nos traz. E é por esse motivo que estamos aqui. Então, vamos nos trazendo de volta. Realizando algum movimento que o corpo pede nessa hora, já talvez cansados. Mas nos trazendo presentes aqui. Que a Vivi está chegando. Tu quer iniciar, Vivi? Sim. Te agradeço super trazer o PowerPoint. Então, a linguagem do inconsciente, as correntes do sim e do não. A meta desse patchwork é tornar consciente o inconsciente. O Freud também dizia que essa é a meta da psicanálise. Reconhecer quais ideias, atitudes, pensamentos, emoções não são, de fato, inconscientes, mas estão na superfície, passando despercebidos, em um estado semiconsciente. Estamos tão acostumados a eles que passam a ser uma segunda natureza, e assim não
não são enunciados claramente, não são questionados do ponto de vista de sua adequação, razão, realidade e importância. Esses conteúdos não estão ocultos, precisamos aprender a concentrar a atenção neles. Existe também material verdadeiramente inconsciente que pode ou não estar em oposição aos pensamentos e conceitos conscientes. Então, eu entendi que nesse capítulo a gente vai trabalhar mais com esses conteúdos semiconscientes. Parece assim um limiar, né, entre consciência e inconsciência. Ok, pode passar. O inconsciente, sem dúvida, tem uma linguagem própria. E aí ele vai relatando quais são, né, essas maneiras de se comunicar com o nosso consciente. Então, sonhos, fantasias ou devaneios, né? É importante anotar sempre. Talvez com inspiração a gente chegue a entender as pistas, né? Com uma percepção intuitiva e tendo ideias para conhecer nosso eu oculto. Os sonhos podem expressar perturbações que não encaramos. Essa percepção é útil. Eu fiz, então, a lista de como que o inconsciente se comunica, né? Qual a linguagem. Na medida que o capítulo vai trazendo esses aspectos. Ele ressalta, né, que nunca se substitui a autoanálise, a autoobservação, a análise diária, a prece e a meditação, a investigação da psique com perguntas precisas, né? Que esses são pré-requisitos indispensáveis para compreendermos as mensagens do inconsciente. Ele dá bastante destaque à projeção. Quando estamos pessoalmente perturbados, é sempre um sinal para olhar para dentro e ver se lá existe algo igual ou semelhante. Aí eu coloquei esse ditado popular, né? Se bateu e doeu, toma que é teu. Eu acho que é uma verdade bem colocada. Nossas opiniões, quando muito fortes e rígidas, né, que defendemos com inflexibilidade, elas registram uma ansiedade, né, e uma raiva quando alguém manifesta opiniões diferentes. O que se encontra por trás é uma distorção, uma defesa destrutiva, uma atitude problemática. Quando vocês quiserem interromper, comentar algo, perguntar, né? Pode passar. Úrsula, eu fiquei me questionando ali na projeção se também não vale o se bateu e doeu, toma que é teu, se também não vale também para coisas positivas. Se quando algo também nos causa, entende, uma sensação muito boa, também parece que é nosso. Sim, sim, nós projetamos, né, tudo, né? Uhum. Também os conteúdos que estão na corrente do sim, né? Uhum. Ok? É somente quando seguimos as emoções até a raiz, por causa... aqui no celular é um pouco ruim de eu acompanhar, porque vai se mexendo. É somente quando seguimos as emoções até a raiz. Alguém pode ler? Tem uma coisa me tapando aqui. Sim. Eu leio.
Posso ler? É somente quando seguimos as emoções até a raiz por causa da presença da ansiedade é que isso, projeções, pode ser constatado. Posso Isso. seguindo? Não, depois eu consigo. Tá. Na revisão diária, podemos encontrar essas projeções, sentimentos de raiva, ansiedade, ressentimento, etc. Começamos a ter a clara percepção dessas reações emocionais. O passo seguinte é descobrir o que está por baixo das reações. O que realmente me perturbou agora? O que deveria ser diferente para eu sentir tranquilidade agora? A opinião que eu defendo com tanta veemência representa um disfarce da opinião oposta? Sempre que existe ansiedade, trata-se do indício de que alguma coisa está em jogo, além da questão evidente e aparente. Porque a ansiedade sempre indica um conflito, né? Então, ali nós podemos buscar qual o conflito que está por trás. Deslocar a opinião oculta para uma autoridade exterior também evidencia a projeção. Por exemplo, né, projetando o medo da punição em Deus ou em alguma outra figura de autoridade, né, e até mesmo a forma que nós nos punimos realmente, na realidade, é uma autoacusação e autopunição, mesmo que esteja projetada, né, em outros. Ok? Pode passar, Diogo. As ações compulsivas, né? Daí ele também traz isso eu achei muito interessante. Elas sempre revelam mensagens do inconsciente. E aí ele faz uma recomendação e uma orientação, assim, bastante extensa sobre nós meditarmos por escrito. E isso é muito útil para essa situação assim de mal-estar, mau humor, umas angústias vagas, né? E essa vaga inquietude e falta de paz, ou uma depressão angustiante, né? Sempre existe um motivo. Com a meditação por escrito, soltando inibições, né? Deixando as emoções fluírem para o papel sem censura, tanto mais pistas obteremos. É um processo de limpeza. E aí nós trazemos para fora a mensagem do inconsciente. E aí, indo agora para o primeiro item, né? Quanto mais nós, né, tentamos seriamente e desejamos entender a natureza das compulsões, mais será revelado do que está por trás. Deixem a razão ensinar ao inconsciente resistente que não saber é infinitamente pior e que vocês querem saber o que realmente os perturba. Esse conhecimento não virá, ele não pode vir de fora. Façam a si mesmos essa pergunta: o que quero? O que precisaria ser diferente para que eu me sentisse feliz agora? Essas respostas levam à verdade do erro. Ok?
E aí ele diz que na medida que a gente vai escrevendo dessa maneira, né, parece meio louca assim, aparece o nosso lado irracional. Esse seu lado irracional precisa ser revelado e examinado. Conheçam esse lado. Quando ele aparece, deve ser visto como um progresso, um sinal de que avançamos de maneira mais adequada. Talvez fiquemos chocados, mas ao mesmo tempo agradavelmente surpresos e fascinados com as nossas descobertas. Permitir que os sentimentos se manifestem sem restrições no papel, sem defesa, é uma maneira maravilhosa e veloz de fazer isso. O sentimento de impotência muito comum no ser humano ocorre porque ele está separado de sua mente inconsciente por uma parede tão espessa quanto o seu medo e resistência em confrontar a si mesmo com total veracidade, sem subterfúgios. Meditação por escrito. Não tentar logo extrair e entender um sentido dessas associações. Isso somente pode ser feito mais tarde. Esse entendimento mostrará a vocês a força e a realidade do inconsciente. Ok? E aí o capítulo trata da corrente do sim e corrente do não. O que é a corrente do sim? Diz sim à vida, em tudo o que a vida contém. Ela afirma a doação e o recebimento do amor. Acompanha o movimento cósmico e, portanto, não recua diante da mudança. Significa empreendimento, aventura, risco, ideias construtivas, crescimento, expansão. Diz sim a qualquer forma de verdade, mesmo se a verdade naquele momento for proveniente da inverdade e, portanto, dolorosa. Ela descobre o bom em todas as situações e pessoas e constrói a partir dali. No entanto, sem fechar os olhos da pessoa ao negativo. Na corrente do sim não existe ilusão. Não há necessidade de ilusão. A corrente do sim gera amor e unidade. Uma corrente do sim total inclui dizer sim à situação inteira, aceitando as pequenas responsabilidades tediosas que a acompanham. É uma verdadeira aceitação interior, não algo mecanicamente imposto pelas forças da vida. Então, aqui ele diz que quando a gente deseja e alcança algo, né, nossa corrente do sim, nada é só bom, né? Então, também tem nesse pacote um preço a pagar. E esse sim, ele é inteiro, né? Ele é uma afirmação de sim diante dessa situação inteira. E também aceita os pequenos desconfortos, as pequenas tarefas tediosas, enfim, que estão ali junto. A corrente do não. Ela teme a vida e o amor, e, portanto, diz não a eles. Teme a infelicidade por causa do envolvimento e do risco. Resiste à mudança por causa de suas perspectivas negativas. A mudança significando resultados indesejáveis.
encontra refúgio e alívio em pensamentos e ideias, ou mesmo atividade, destrutivos. Então, encontra refúgio e alívio em pensamentos e ideias, ou mesmo atividades, destrutivos. Resiste ao crescimento, foge da verdade, até da verdade que traz alívio. Vê e descobre o pior nas melhores situações. Nega continuamente. A corrente do não gera ódio e desunião. Esse princípio se aplica à história do ser humano e também à sua vida pessoal. É muito fácil detectar as correntes do sim e do não em vocês se prestarem atenção às suas reações e sentimentos, observando-os atentamente. A consciência delas, quando uma e depois a outra estão em funcionamento, e mais tarde a razão disso, é uma das maneiras mais diretas e acessíveis de interpretar a linguagem do inconsciente. E aí ele dá dicas sobre como a gente pode detectar. Vamos seguir, então? Como a gente pode encontrar, né? E reconhecer uma corrente do não. É absolutamente essencial que a pessoa sinta e tenha profunda consciência da corrente do não. E qual o equívoco que está por trás? Peraí. Quanto mais observarem a si mesmos com relação às correntes do sim e do não, mais fácil será detectá-las. Examinem também as áreas da vida em que vocês são bem-sucedidos, felizes, realizados. Vejam e ouçam profundamente o seu íntimo. Observem suas atitudes e emoções. E, sem dúvida, vão descobrir que existiu, no máximo, uma corrente muito pequena do não. Aqui eu entendi que mesmo que a gente, né, esteja realizada e, né, bem-sucedida, satisfeita, a gente sim está na corrente do sim, mas pode existir uma corrente do não muito pequena. Será que é assim? Vocês entendem assim? Ela também Eu, pode estar presente, mas ela não atua com a força de uma corrente do não. eu entendo assim, Úrsula, quando a gente está, por exemplo, assim, numa fase, né, onde as coisas fluem, de Uhum. alguma forma sempre tem o apego, né, ou o Uhum. medo de que aquilo termine, né? E aí eu Uhum. acho que também essa é a participação da corrente do não aí presente, né? Uhum. Quanto mais harmoniosa é uma situação da vida, mais a corrente do sim atua com fluência, gerando riqueza nas circunstâncias em constante mudança. Isso não significa que não vá ter dificuldades, né? Mas existe o movimento, existe a expansão, mesmo com alguma, algum desafio, alguma dificuldade. Uhum. Mas daí a gente, na corrente do sim, paga o preço, né? E vai. Mesmo que nós não possamos perceber a corrente do não dentro de nós, as outras pessoas percebem. Muitas vezes seus esforços não são rejeitados devido à inadequação, mas simplesmente porque o inconsciente dos outros captou
no inconsciente de vocês uma corrente do não e responde a ela sem saber conscientemente por quê. Sim. Primeiro, a corrente do não precisa ser reconhecida, em vez de ser combatida sem consciência. A corrente do sim, suave e harmoniosa, é a expressão do eu real. Então, aqui eu entendi que o reconhecimento da corrente do não, né? Eu já estou na corrente do sim, porque é um processo, né? E aí essa energia, essa corrente do não pode, né, acabar sendo expressa também como numa transformação em corrente do sim. Eu entendo assim que não é ou isso ou aquilo, né? Essa corrente do sim e do não, acho que elas andam juntas, mas é algo que a gente pode pensar mais. Vamos seguir? Terminou? Ah, sim, Uhum. terminou. Uhum. Obrigada, Johnny, pela grande ajuda. De nada. Eu fiz esse... Agora a gente tira, né, a gravação? Tá.